posteriormente colocar isso aí online para vocês. Eu vou fazer um esforço para colocar tudo essa semana, deixar tudo online lá que a gente gravou desde o começo, já disponível para vocês liberar ali o conteúdo do particular, porque quando esses vídeos vão para o Microsoft Teams, primeiro eles são considerados particular, depois eu tenho que liberar um por um. Deixa eu compartilhar aqui com você o nosso slide e o nosso assunto de hoje, né? Bom, a nossa aula de hoje, né, tecnologia farmacêutica 1, vai falar de fotoprotetores. Então, vai ser o assunto do nosso dia. Nós vamos entrar na unidade 2, que começa falando um pouquinho sobre estabilizantes, né, de produtos, de formulações, né, farmacêuticas. E nessa unidade, o enfoque dela, nessa 2.1, seriam os fotoprotetores. Tá? A gente pode falar também dos agentes conservantes como um foco nos produtos estabilizantes, ou seja, aqueles produtos que vão estabilizar uma formulação farmacêutica. Tá? Então, a gente tem os conservantes de vários tipos, né? Os conservantes antimicrobianos e os antioxidantes. Né? Os antimicrobianos eles vão estabilizar a formulação por meio da diminuição da formação dos micro-organismos, e os antioxidantes eles vão estabilizar através da não oxidação da formulação. Os fotoprotetores é um caso à parte, então, olhando para lá no AVA, né, qual que seria o enfoque dessa unidade? Fotoprotetores. Os fotoprotetores eles são muito utilizados para estabilizar a coloração da formulação. São muito utilizados, por exemplo, se você faz um shampoo de coloração azul, se você deixa ele na prateleira por muito tempo, é bem provável que ele vai perdendo essa coloração azul, tá? E aí você precisa do quê? De um fotoprotetor para inibir ali a ação dos raios UVA e UVB, né, os raios ultravioleta, que podem aí ajudar nessa desestabilização do corante. Desculpem, hoje, mais uma vez, minha renite atacada, professor da renite agora. Todos os dias com a renite atacada. Então, essa desestabilização das estruturas dos corantes, ela pode ser contida com o uso de fotoprotetores nas formulações. Então, a fotoproteção, a gente vai focar muito aqui na formulação cosmética, fotoprotetor, dos produtos que são utilizados nessas formulações, mas esses produtos também podem ser utilizados para estabilizar a formulação e ter um ganho ali de tempo de prateleira da coloração do produto, né? Vamos lá, então. Bom, quando a gente fala em fotoproteção em relação ao paciente, a gente tem que considerar algumas coisas, tá? O tipo de pele, o fototipo do paciente, a idade, o grau de exposição, os hábitos de vida, a latitude e altitude que se encontra e o histórico de exposição solar, além de antecedentes individuais e familiares. Como assim? Cada pessoa como única, né, ela tem a sua história de vida e sua história com o sol, a exposição do sol. Se a gente quer criar um produto que vai ajudar na proteção da pele, ou diminuir manchas, ou melhorar ali consideravelmente a relação da pessoa com o sol, né? Então a gente tem que considerar tudo isso, né? O tipo de pele que a pessoa tem, quantidade de melanina que ela tem na epiderme, auxilia muito na proteção solar. As peles negras elas têm uma proteção natural um pouco maior do que a pele mais clara, né? Que tem menos melanina, que é um fotoprotetor natural. A idade também é muito importante. As pessoas mais novas tem uma pele que, que ainda não está tão desgastada com o sol, grau de exposição, ou seja, quanto que a pessoa se expõe ao sol sem fotoproteção, hábitos de vida, se a pessoa
utiliza cigarro, né, e álcool em exagero, se a pessoa é um fumante, né, então isso degrada muito a pele também. Latitude e altitude, a gente fala mais com relação às pessoas que vêm de fora para o Brasil, né, aquele turista que está aqui no Brasil e não está acostumado, a pele dele não está acostumada com a quantidade de sol que a gente tem aqui, e isso pode ser danoso para a pessoa, tá? Histórico de exposição solar, né, como o grau de exposição, ou seja, a pessoa ficou muito tempo exposta ao sol. Isso acontece muito com algumas profissões, como por exemplo o caminhoneiro. Né? O caminhoneiro ele fica metade do corpo mais exposta ao sol do que a outra. Né? A cabine do caminhão ela é mais para a esquerda, então o lado esquerdo da pessoa tem uma exposição maior ao sol. E aí a gente tem esses fatores que são relacionados ao paciente que a gente tem que observar antes de indicar um tipo de filtro solar ou algum tipo de tratamento despigmentante ou clareante para a pele. Tá? Antecedentes individuais e familiares estão bem ligados ao processo de formação de câncer de pele. Né? Então, esses antecedentes individuais e familiares, com relação à formação de câncer, se a pessoa tem na família uma pessoa que já teve câncer de pele ou que tem câncer de pele, é muito provável que essa condição genética também se aplique às pessoas próximas, familiares próximos. Aqui a gente tem um quadro que mostra o tipo de pele versus o tempo de exposição ao sol sem danos à pele. Aí a gente tem desde a pele clara, né, moreno claro, morena e negra, né, ou seja, quantidades diferentes de melanina, quanto tempo essa pele pode ficar sem proteção exposta ao sol. A pele clara, no máximo 10 minutos, né, no mesmo tempo sem proteção, a pele negra pode ficar até 25 minutos exposta ao sol. E aí você aumenta o fator de proteção solar, por exemplo, para 3, e você multiplica por 3. 30 minutos, pele clara, 45 a morena, 1 hora, 45 a morena clara, 1 hora morena, 1 hora e 15 a negra. Então, você aumenta o fator de proteção, você pode aumentar aí o tempo de exposição sem danos à pele. Lógico que cada um desses testes é feito testes em vivo e in vitro, né, da segurança, né, que esses filtros têm. Então, para receber esse número aqui, ó, o número de proteção solar no rótulo, a indústria precisa provar que esse fator está realmente dentro da faixa de adequado, fazendo testes in vitro e in vivo com esses produtos. Vamos entender então um pouco a linguagem utilizada nos rótulos dos filtros solares. Anti-UVA e anti-UVB são filtros que protegem contra essas radiações. A gente ainda não explicou o que são essas radiações, mas são as duas radiações que a gente consegue trabalhar contra a exposição, né, dessas duas radiações, são as mais nocivas para a pele. Os hipoalergênicos são aqueles que utilizam substâncias que não provocam alergias. Né? Então, os hipoalergênicos, qualquer produto que tenha isso no rótulo, seria um produto que não provoca alergias. PABA free ou livre de PABA são aqueles que não possuem PABA ou ácido paraminobenzoico, que tem um alto poder de causar alergia. A PABA é um dos conservantes que a gente pode utilizar nos filtros solares, né? Então ele pode causar também algumas dermatites de contato. Oil free ou livre de óleo são aqueles filtros cujos veículos ou bases não contêm essas substâncias oleosas, indicado para aquelas pessoas que têm tendência a cravos, espinhas ou pele oleosa. E não comedogênico são os filtros que não obstruem os poros, evitando acne. Então são alguns tipos de linguagem que a gente tem nos rótulos de cosméticos, né, de produtos que a gente prepara em farmácia, que ajudam aí a entender um pouco do que o cliente está procurando.
Bom, fotoenvelhecimento versus fotodano. O fotoenvelhecimento, né, nada mais é do que uma superposição do dano crônico do sol sobre o processo de envelhecimento intrínseco. Então a gente tem um processo de envelhecimento natural da nossa pele, né, e o fotoenvelhecimento seria quando a pessoa se expõe ao sol e a pele envelhece mais rápido do que o normal. Tá? Muito comum para as pessoas que trabalham na praia, que ficam muito tempo expostas ao sol sem proteção solar, a pele dessas pessoas começa a envelhecer de uma maneira mais rápida do que o normal. Isso é o fotoenvelhecimento. Já o fotodano seriam as alterações cutâneas causadas por esse fotoenvelhecimento e pela exposição aos raios ultravioleta. Né? Então, o fotodano seria essas alterações. A gente tem alguns fatores determinantes para o fotoenvelhecimento, nessa imagem muito emblemática que mostra, por exemplo, as mãos de uma pessoa em cima das pernas da mesma pessoa. Né? Então, as mãos que ficaram expostas ao sol estão bem mais fotoenvelhecidas do que a pele da perna que ficou protegida, às vezes, aí dentro de calça. Né? Então, a gente tem aí uma, uma diferença muito grande de fotoenvelhecimento. Imagina a pessoa pensar que poderia ter a mesma pele da perna nas mãos. Isso acontece também com outras partes que não são tão expostas ao sol. Tá? E tudo isso por causa da radiação ultravioleta, também por causa do tipo de pele. A gente viu que as peles mais escuras elas têm uma fotoproteção maior, e o tempo de exposição aí, se o trabalho da pessoa é no sol, ou se ela expõe uma parte do corpo mais ao sol do que outra, acontece esse tipo de fotoenvelhecimento. Que algumas características clínicas ou fotodanos causados pelo fotoenvelhecimento. As áreas expostas vão ficar mais secas, perdem a elasticidade, então elas ficam inelásticas, ficam enrugadas, ficam couráceas, ou seja, fica uma pele um pouco mais grossa do que o normal. Ocorre a formação de teleangiectasias, para vocês entenderem, eu coloquei aqui, ó, são pequenos derrames que ocorrem na pele, né, quando o sangue ele, ele se vaza ali por cima da epiderme, a pigmentação fica irregular e ocorre efélides e lentigos. Né? Os efélides são as manchas senis e os lentigos são as sardas. Então pode ocorrer tudo isso dentro dos processos de fotodano causados pelo fotoenvelhecimento. Vamos entender melhor essa questão de raios ultravioleta. Então a gente tem que entender o que são os espectros. Tá? A gente tem o espectro solar aí na imagem, né? Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Nós temos que o Sol ele produz vários comprimentos de onda. A radiação do Sol ela não é única. Né? Então a gente tem aí no meio, vamos começar pelo meio, a luz visível, que é um comprimento de onda que vai de 400 a 700 nanômetros, que é aquela luz que a gente vê. Tudo que a gente enxerga está dentro desse comprimento de onda. Certo? Então a gente consegue enxergar dentro de 400 e 700 nanômetros nesse comprimento de onda. Acima disso, a gente entra na faixa do infravermelho. Então são ondas aí mais voltadas para o calor que a gente sente na pele e a gente não enxerga, aquele calor que o Sol produz. Abaixo de 400 nanômetros, nós temos aqui faixas de ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Então, assim, são divididos os espectros solares. Certo? Então, a ultravioleta B e ultravioleta A são aquelas que a gente consegue aí, trabalhar no sentido de proteger da radiação solar. A ultravioleta C, a camada de ozônio, ela consegue barrar essa ultravioleta C. Se ela passasse, ela seria muito nociva. Né? A radiação ultravioleta C ela seria muito nociva para a nossa pele. Então, ela é barrada pela camada de ozônio. Então, a gente
quando faz um filtro solar, seria para ultravioleta A e para proteger contra ultravioleta B. Ultravioleta B é aquele comprimento de onda que vai de 290 a 320 nanômetros. É uma onda curta, tá? E ela é mais carcinogênica. Tá? Então ela tem a chance maior de provocar o quê? Mutação na sua pele, e isso provavelmente provocar um câncer, dependendo da quantidade de exposição que você ficou ao sol naquele local. Tá? Os picos de UVB por dia são das 10 horas às 16 horas da tarde. UVA 320 e 340 nanômetros, a gente tem a UVA 1 e a UVA 2. A primeira é de 340 a 400 nanômetros, que é a UVA longa, e a UVA 2 é de 320 a 340, que é a UVA curta. Ela é constante no dia todo e o ano todo. Então é uma radiação que, se estiver fazendo sol e você sair e ficar exposto, é uma radiação aí que você vai acabar pegando ela e ela vai provocar o fotoenvelhecimento. O interessante é que por que a nossa pele ela é tão susceptível à formação de câncer de pele. Tá? Nós temos ali células que estão em constante divisão todo o tempo. Então, as células da nossa epiderme estão em constante renovação o tempo todo. E isso faz com que a pele ela precise ficar em divisão celular constante. Agora você imagina umas células, ou várias células, como as células germinativas ali da epiderme, que são os queratinócitos, que estão em constante divisão celular. De repente, ocorre uma mutação nessa célula. Tá? E essa mutação vai seguir as características da célula, ou seja, ela também vai ficar em constante divisão celular. Então, se você tem um câncer de pele, ele vai se multiplicar muito rápido, porque a pele ela está em constante divisão celular. E isso provoca aí um crescimento tumoral muito grande, né? O crescimento daquela célula, se for um câncer maligno, espalha-se muito rápido pelo corpo, porque as células da pele se dividem muito rápido. Por isso que o câncer de pele ele é tão agressivo. Né? São divisões celulares que ocorrem constantemente no nosso corpo e são afetadas por essas radiações. Que a gente tem os efeitos da ultravioleta B. Né? A ultravioleta B ela tem alta intensidade, pode provocar queimadura solar ou bronzeado. Né? O bronzeado é um tipo de queimadura solar. Quando a pele está bronzeada, é porque você agrediu ela com a radiação, e o efeito dela de proteção, né, quando sua pele quer se proteger, é produzir mais melanina, que é o fotoprotetor natural da sua pele. Então, o bronzeado nada mais é do que uma reação contra as agressões solares que a sua pele recebeu. Né? Então, o bronzeado ele dá essa produção extra de melanina, deixando a pele um pouco mais escura. Tá? Provoca também envelhecimento da pele, a UVB, pode causar câncer de pele, reações de fotossensibilidade e também imunossupressão. Tá? Então ela pode provocar até problemas no sistema imune, que está amplamente espalhado na pele. A gente sabe que as células do sistema imune na pele elas são muito, muito constantes. Né? Se você tem alergia a algum produto e você passa ele na pele, lógico que esse produto logo ele vai ser apresentado ao seu sistema imune, e se for considerado um antígeno, né, ele vai ocorrer ali a formação da alergia no mesmo momento. Então, pode ocorrer imunossupressão por efeitos da ultravioleta B nessas células que são células do sistema imune e estão na nossa pele. Os efeitos da ultravioleta A são de menor intensidade, né, pode provocar um escurecimento imediato da região, dependendo da sensibilidade da pessoa, né, ou das células da pele da pessoa. Ocorre uma melanogênese tardia, então depois de algum tempo que você tem a exposição pela UVA, a sua pele ela vai entender aquilo e vai produzir mais melanina. Pode provocar também fotoenvelhecimento ou efeitos dérmicos, diminuir as células de Langerhans
tá? Que são as células aí do sistema imune, e reações de fotossensibilidade também podem ocorrer. Só olhar aqui se tem alguém pedindo para entrar na sala. Não, já está liberado, né? Então já está aí na sala Thaís, Fernando, Felipe, o Alex, além da Jaqueline, que chegou primeiro. Então tá liberado, tá certinho, todo mundo tá entrando normal. Pessoal, hoje a gente está falando aqui de fotoproteção. É um assunto meio assim, nossa, não é cosmético? Sim, mas são produtos que a gente precisa entender o funcionamento para fazer aí a fabricação desses produtos, né? Depois vocês vão lá no AVA, lá tem algumas atividades do próprio AVA para serem feitas, né, com relação a isso e voltadas aí à fotoproteção, né? Só para vocês entenderem por que a gente está falando desse assunto, que eu expliquei bem no começo da aula, só estava a Jaqueline, tá? Então tá Beleza. explicado aí por que a gente está falando de fotoproteção. Então falamos da ultravioleta A, ultravioleta B, agora a ultravioleta C, ela tem aí de 100 a 280 nanômetros. São ondas de alta energia que não penetram, porém onde elas atingem causam queimaduras intensas. São as ondas mais perigosas e a camada de ozônio preservada poderia absorver a radiação antes dela chegar à Terra. Né? Poderia porque a gente tem aí vários pontos do planeta onde a camada de ozônio ela já está em processo de deterioração e acaba passando um pouco do espectro ultravioleta C. Tá? Uh, é um tipo de problema, inclusive, para alpinistas de grandes altitudes, né, que você vai muito acima, você pode ter aí queimaduras muito fortes com relação a esse espectro de radiação do Sol. Né? Às vezes a pessoa faz alpinismo, né? E quem está aqui embaixo acha que é só roupa de frio que tem que subir lá para cima. Não, você precisa também de filtro solar e muito forte, porque se você sobe muito a montanha, você diminui a proteção natural que o planeta tem com relação à atmosfera. E aí você fica mais suscetível a pegar essas radiações de maneira mais intensa no seu corpo. É um problema também para os astronautas, né? Quando a gente vai ver os astronautas com aquelas roupas e capacetes especiais, né? Tem que proteger inclusive a visão e o rosto dessas radiações, não só essas, mas outras radiações que são emitidas pelo Sol e, por exemplo, na Lua não tem nenhuma proteção atmosférica ou nas estações espaciais que circundam a Terra não tem nenhuma proteção atmosférica contra essas radiações. Então eles precisam aí de roupas especiais contra essas radiações solares. Já o infravermelho é aquela radiação que está acima da faixa do visível, ela provoca o que nós sentimos de sensação de calor, tá? Ela é muito utilizada, o infravermelho é utilizado, por exemplo, no controle remoto da sua casa. Aquela radiação que sai do controle remoto e acerta a televisão é infravermelho, né? Então ela pode provocar alterações térmicas isoladas e associadas aos raios ultravioleta. Então a radiação infravermelho ela pode ter algum dano, mas só quando associada à radiação ultravioleta, certo? O que significa então FPS? A gente vê aí nos produtos, significa fator de proteção solar. Então todo filtro solar tem um número que vai de 2 até 120. Não sei se já tem números maiores, né? Eu acho que 120 já é um número muito grande para filtro solar, principalmente pela química toda que é aplicada no processo para obter esse número. O FPS mede a proteção contra raios UVB, que é o principal responsável pelas queimaduras solares. Eles não medem o UVA, tá? Você só fala que tem a proteção UVA, mas você não mede o UVA porque o UVA ele não causa queimaduras imediatas na pele. Bom, aqui a gente tem o cálculo do FPS, né? Seria a razão entre a pele
protegida dividido pela medida da pele desprotegida. Então depende da quantidade aplicada e isso vai depender dos tipos de regulações que você vai seguir. Por exemplo, o FDA, né, o padrão FDA, ele pressupõe que são 2 miligramas de filtro solar por centímetro quadrado de pele, já o padrão DIN, 1,5 miligramas por centímetros quadrados de pele. Né? E testes em vivo são realizados, né, com produto com uma quantidade igual ou superior ou inferior a 1 miligrama por centímetro quadrado. Tá? Então, são os padrões utilizados para se fazer essas medidas de FPS. In vitro seria, ali você pega uma pele animal, né, do animal já morto, como por exemplo a pele de porco, ou uma pele de algum outro tipo de animal, né, e você faz ali um tratamento dela, passa o filtro solar nessa medida e coloca diretamente na radiação ultravioleta para saber se a pele está sendo protegida ou não. Quando o produto é resistente à água, significa que o seu fator de proteção será intacto após 40 minutos. Ou seja, você pode ficar 40 minutos na água, né, e você ainda tem essa proteção solar intacta. Quando ele é à prova d'água, significa que esse FPS pode ficar intacto por até 80 minutos. Né? Ou seja, a exposição à água não retira ali a proteção do filtro solar. Aqui em porcentagem, né, a redução da UVB por FPS, lembrando que o FPS ele não é algo relacionado à porcentagem diretamente. Muita gente compra filtro solar fator 100 achando que vai ficar 100% protegido. Desculpa. Não é verdade, né? Você nunca tem 100% de proteção contra a radiação porque são produtos transparentes e parte dele acaba sim passando para a pele. Né? Então, se você tem o fator de proteção, aqui está ao contrário porque está em inglês, né? Solar Protector Factor. Então está em inglês aqui, mas é FPS. No fator 2, a gente tem aí 50% de absorção do ultravioleta. No fator 4 já são 75%. No fator 8, 87,5% e vai subindo. Pode ver que no fator 50 já são 98% de proteção UVB. Tá? Um fator interessante que eu acho que pode ser indicado para todos os pacientes é o FPS 30, que ele já protege 96,7% da UVB que chega até a sua pele. Então é um ótimo fator de proteção. E eu falo ótimo por quê? Porque você vai subir muito a proteção, você vai subir pouco a proteção acima disso, só que para isso você precisa aumentar a carga de produtos químicos no filtro solar. Então o FPS 30 ele tem uma carga menor de produtos químicos e tem uma proteção solar muito boa para a pele. A eficácia disso vai depender de vários fatores, como a faixa de absorção, a resistência à água, né, no mínimo de 40 minutos com pelo menos 50% de proteção e ao suor, a estabilidade do produto antes e depois da aplicação e a não penetração cutânea também é muito importante. Tá? Bom, o valor de FPS a gente viu que ele não aumenta proporcionalmente a proteção de UVB, mas o risco potencial aumenta com a concentração dos princípios ativos. Então, se você compra um fator muito alto, o risco de você contaminar sua pele com aqueles produtos químicos fica muito maior. Nos Estados Unidos, a FDA adotou a posição de que o fator de proteção solar máximo dos filtros não deve exceder a 30. Tá? Eu acho que já devia ter uma legislação aqui no Brasil evitando esses filtros solares muito altos, que eles no meu entendimento, tem mais marketing do que realmente proteção. Né? Se você está aqui com FPS 100 que te protege 99%, qual que é a diferença de você comprar
um 70%, um 40%, um 30% que protege 96%. Será que esses 4% de proteção realmente é eficaz e é realmente importante? Né? Então, mas nos Estados Unidos a incidência de sol sobre a população é muito menor do que no Brasil, por exemplo. Mas a Anvisa já poderia ter se movimentado para adotar um fator máximo, como por exemplo FPS 60, e os produtos serem trabalhados em cima desse fator de proteção máximo. Tá? O uso de protetores deve ser evitado em bebês com até 6 meses por sua absorção e metabolização. A pele do bebê, até 6 meses, não, até um ano, ela ainda está em formação, mas até 6 meses ela não tem as camadas adequadas para suportar o filtro solar. Então, quando vocês verem aí fotos de mãe que leva filho na praia com menos de 6 meses e aplica filtro solar, principalmente filtro solar que não são para recém-nascidos, muito difícil achar um filtro solar para recém-nascido, tá? É bem complicado porque como a pele dele ainda está em formação, ele pode absorver toda essa química e toda essa química cair aí na corrente sanguínea do bebê. Aqui a gente tem um quadro muito interessante que mostra a eficácia dos protetores, né, dos filtros solares. Então a gente tem aqui o FPS depois dos 20, do FPS 20, a proteção ela vai tendendo a 100%, mas nunca chega a 100%. Então é insignificante depois do FPS 20 a quantidade de proteção que esses filtros proporcionam para a pele. Né? É muito pouca a proteção em comparação com o preço, principalmente. Se você olhar o preço de um FPS 100, 120, né? A gente tem FPS aí que tem um preço altíssimo e as pessoas pagam por 3 ou 2 ou 4% a mais de proteção, que seria basicamente insignificante. Tá? Então você tem que pensar, por exemplo, um FPS, se um ganho de 4% de proteção é realmente importante. Tá? Quantidade dependente, né, em vivo é menor. Quanto maior o FPS, melhor a proteção UVA. E não tem correlação de fator de proteção com reações de sensibilidades. Tá? Então, quando você faz testes em vivo com a quantidade de FPS, você tem um número a partir de testes em vivo e in vitro, só que a proteção que causa nos testes in vitro, ela é muito maior, você tem que ter um gasto muito maior de produto. Tá? Tem outras desvantagens também do FPS alto, que causam a pior estética do produto. Quanto mais produto químico você coloca, mais difícil é de manipular esse produto para ele ficar bonito. Por isso que o custo final ele fica mais elevado, porque você tem que colocar substâncias que são altamente reativas ali em contato, e isso vai elevar o preço do seu produto de alguma maneira, tá? Então, são produtos caros por conta dessa tecnologia que precisa para manter esses produtos estáveis e serem utilizados com FPS tão alto. Aqui a gente tem algumas instruções que vocês podem dar ao paciente, principalmente aqueles que compram filtro solar de farmácia de manipulação, tá? Quando aplicar o produto, né, você pode fazer tipo um mini rótulo, né? Eu acho interessante farmácia de manipulação, porque você tem liberdade para fazer isso, né? Você pode fazer ali, quando o cliente compra filtro solar, um rótulozinho padrão ou um panfleto explicativo, colocando as instruções ao paciente. Quando aplicar o produto, por exemplo, dependendo da latitude, o ano todo ou só no verão, em dia nublado, 80% da UVR, da radiação ultravioleta, é transmitida. Então, mesmo nos dias como hoje, eu estou olhando aqui, está nublado, mas está incidindo ultravioleta ainda, 80%. Né? Precisa-se de mais proteção das 10 às 16 horas da tarde e aplicar antes da exposição 15 a 30 minutos antes. Como aplicar? De forma generosa e uniforme e fazer reaplicações constantes. Pode ser aplicado na face, nas orelhas, no pescoço e nos dorsos das mãos, de 2 a 3 gramas por centímetro aí de
de pele. No corpo todo, você gasta aí uns 30 gramas de produto. Então, são instruções interessantes ao paciente. Tá? Que a gente tem para as crianças, só para maiores de 6 meses, produtos específicos para as crianças, eles não são diferentes, mas eles são próprios e preparados para crianças. A química do Pra produto você. é a mesma, só que uma quantidade menor. Oi? Qual um bom pra criança que o senhor indica? Você fala marca? Nossa, é tão difícil achar pra criança. O fruto solar ele é um produto complicado de achar para criança, né? Como eu não tenho vivência em drogaria, né? Minha vivência é mais em farmácia de manipulação. Na manipulação a gente fazia produtos bem suaves mesmo, com o FPS bem reduzido ou com a quantidade de produtos bem reduzida, né? Na drogaria eu acho que você tem que procurar no rótulo, né? No rótulo. Indicado para crianças até tantos anos, tantos meses. É bem complicado mesmo de achar, né? Uhum. Isso, cada farmácia, cada balconista vai ter ali uma maior facilidade com os produtos que eles têm. Tá? E aí tem produtos, marcas boas que pode ter, mas geralmente também é produto caro. Eu falo farmácia de manipulação porque a gente atendia um público mais diversificado, principalmente aquelas pessoas que têm uma condição financeira maior de ir mais vezes ao dermatologista, né? Eu acho que, para mim, assim, ser humano normal que não tem tanta condição financeira, a gente vai no dermatologista quando tem um problema de pele grave, tá? Verdade. Mas pessoas que tem família que comprava da gente, que ia no dermatologista todo ano para verificar como que tá a pele, levava a família, as crianças, né? E aí o dermatologista ele prescrevia as concentrações dos filtros solares indicados para criança. É bem interessante isso, né? A gente tinha que ter esse hábito, ou tinha que ter essa condição, né? Mas nas drogarias tem que procurar mesmo. Eu não tenho assim um de cabeça. Sim. As peles mais escuras de fototipo 4 a 6 podem ter uma exposição mais prolongada. Para pessoas idosas, é importante o uso regular, principalmente para a síntese de vitamina D. Né? A pessoa idosa ela tem a pele mais frágil, mas ela precisa dessa exposição para que o seu corpo sintetize vitamina D, principalmente nas palmas das mãos. Né? Quando a gente faz exposição ao sol, é bom a gente deixar a palma da mão exposta ao sol por mais tempo, que é aqui que faz mais síntese de vitamina D no nosso corpo. Ou fazer a suplementação diária de vitamina D 200 UI, que seria recomendada para pessoas idosas, porque a pele já não tem tanta função de fabricação aí de vitamina D. Bom, aqui é só uma dica simples, né, que pode ser colocada também para as crianças, né, ensinando a criança a examinar a própria sombra. Meio do dia, se a sombra fica menor do que o tamanho do corpo, a sombra é curta, fuja do sol. Então você ensina a criança que está na praia, na piscina, né, se a sombra dela estiver pequena, ela tem que fugir do sol. Se a sombra está maior que o nosso corpo, a gente pode ficar no sol usando filtro solar. É a sombra longa. Então, dependendo da inclinação do sol, né, ensina para as crianças aí como examinar a própria sombra. Só uma dica, brincadeira, quem é pai, igual eu, gosta desse tipo de coisa, né, para a gente ensinar para as crianças. E eu não sabia Bom, disso. Obrigada pela dica. se a sombra estiver curta, você corre Professor, do sol, você foge. professor, Oi? então você estava falando de protetor solar em drogaria. Eu trabalho em drogaria. Sim. Existe uma linha de protetores solares que são indicados especialmente para mulheres grávidas e Uhum. filhos recém-nascidos ou até crianças. É uma linha que chama Exposes. Você quer anotar aí, moça, e procurar ela se Qual depois? É é o uma nome? Exposes. Vou anotar, obrigada. E aí é uma linha Ex- específica para mulher, é uma linha especializada para gestantes e crianças. É um produto solar que é mais caro, mas eu acho que ele cumpre o que promete. né? Então, vem com a concentração menor, né? Então, a gente tem que pensar que esses produtos eles são absorvidos
né, pela pele, podem chegar na corrente sanguínea e pode causar aí problemas. Então é um gasto interessante mesmo. Justamente. Eles são de alguma fábrica específica? Professor, eu acho que ele. Eu não Que lembro agora. Eu não lembro, mas eu acho que ele é importado. é importado, né? Não é da Sandal, nem dessas marcas que a gente Não, conhece da Johnson, não, né? eu acho que não. Eu vou até ver aqui agora. Tá certo. O professor fez, eu vou procurar aqui. Bom, então, fotoproteção, as características é oferecer proteção contra a radiação UVA e UVB, sem solúvel em água e em suor, aderir bem à pele sem ser absorvido, ser quimicamente estável, não reagindo com os outros componentes, e não existe filtro químico eficiente para todo o espectro de ultravioleta. Então a gente tem ali algumas radiações que podem ser barradas, mas não tem como barrar tudo, né? A gente tem essas, essas problemáticas. A gente classifica também em filtro solar físico e químico. Os físicos são conhecidos como filtros solares inorgânicos, minerais, insolúveis, naturais ou não químicos. Eles atuam como um espelho, refletindo aí ou dispersando a radiação ultravioleta. Os componentes deles são dióxido de titânio, óxido de zinco, óxido de ferro, entre outros. São opacos e não são muito aceitos cosmeticamente porque eles deixam aquela marca branca em cima da pele. Mas aquela marca branca é o que reflete a luz do sol. Quando a gente fala de filtro solar físico, como que eles funcionam? Você passa um produto, como por exemplo o dióxido de titânio, muita gente quando ouve o nome dióxido de titânio, acha que é uma coisa radioativa. Mas o dióxido de titânio é um elemento neutro. Ele é inerte, né? Ele não tem nenhuma reação com o nosso corpo. Tudo que você vê de branco ao seu redor geralmente tem um pouco de dióxido de titânio. Por exemplo, a parede da sua casa é branca. Aquela tinta para ficar branca, ela tem dióxido de titânio, né? Então, o dióxido de titânio ele reflete todos os espectros de cores, né? Então, ele consegue aí refletir as radiações. Então, tudo que é branco tem dióxido de titânio. Na comida, se você compra uma comida industrializada e ela é branca, ali provavelmente tem um pouco de dióxido de titânio. No creme dental, que é branco, tem um pouco de dióxido de titânio. Tá? Então, é algo inerte que a gente utiliza assim muito, tá? E um dos filtros solares físicos mais comuns é a pasta d'água, que é a água, se eu não me engano, a água com dióxido de titânio puro, né? A água e dióxido de titânio, que é aquela pasta d'água branquinha. E o que que acontece? Quando a luz do sol vem, bate no dióxido de titânio, ele simplesmente reflete ela como um espelho, tá? Então, o filtro solar físico ele faz isso. Ele não tem uma ação química, ele simplesmente reflete a luz solar. É mais fácil o funcionamento do filtro solar físico, né? Ele tem essa ação física de refletir a luz solar e impedir que ela entre na sua pele. Já os químicos, são também chamados de filtros solúveis ou orgânicos, são substâncias que são capazes de absorver a radiação ultravioleta. Podem ser sintéticos, naturais ou mistos. Vamos explicar aqui o funcionamento então do filtro solar químico. O filtro solar químico é como se fossem moléculas bem grandes e que tem ali várias duplas ou triplas ligações. Né? Eu não sei se vocês lembram da química, que vocês tinham que fazer uma ligação de carbono, 3 perninhas com outro carbono, é uma tripla ligação. Carbono, 2 perninhas carbono, é uma dupla ligação. Ou carbono-carbono é ligação simples. Essas duplas e triplas ligações, elas não são muito estáveis. Né? Então, quando a luz solar bate, a ultravioleta bate, essa ligação ela abre, essa dupla, essa tripla ligação abre e absorve a energia dessas radiações. Então, a radiação solar vem, bate no filtro solar químico, ela vai abrir a molécula, ou seja, essas ligações elas vão abrir e estabilizar aí essa radiação, impedindo que ela cause algum dano
dentro da sua pele. Então, o filtro químico ele faz isso. Ele absorve para ele, a molécula ela é feita para absorver a radiação ultravioleta. Já o filtro solar físico, ele reflete. Né? São os dois mecanismos que a gente tem de fotoproteção. Tá? E para aumentar o fator de proteção, não adianta você aumentar o filtro solar físico, você tem que aumentar aí, geralmente, o filtro solar químico. Por isso que a química desses produtos com a proteção muito alta é bastante complicada. Vamos entender isso agora falando dos produtos que a gente pode utilizar para a fabricação de filtros solares. O primeiro deles é a avobenzona, tá? Ou butilmetóxido-benzoilmetano. Propriedade: ele é um filtro UVA e previne o envelhecimento cutâneo, faixa de uso de 1 a 5%. Outro filtro bastante utilizado é a benzofenona, ou 4,3-oxibenzona, que é um filtro solar UVA e UVD, pode ser utilizado para peles e cabelo, faixa de uso de 5 a 10%. O bisoctrizole, ou Tinosorb-M, que é um filtro solar altamente eficiente devido à sua triplação. Ele pode absorver UVA e ele pode também dispersar e refletir a luz. Isso potencializa e ajuda a estabilização do filtro UVB. Tá? Pode-se utilizar bisoctrizole de 6 a 20%. O dióxido de titânio micromizado é um filtro solar físico, UVA e UVB, que pode ser utilizado de 2 a 13%, ele reflete a luz. Temos aí o fenildibenzilmidazol tetrasulfonato de sódico. Né? O nome já vai ficando mais complicado quando você tem aí filtros solares com mais química, ou seja, a molécula dele tem mais estrutura. Né? Então, tem mais química nesse produto. Também ele é conhecido como bisdisulizole, o nome dele não é fácil, de sódio. Na farmácia de manipulação a gente chama ele de Neoeliopan. É o nome comercial mais fácil que a gente tem para esse produto. Neoeliopan AP. Ele é um filtro solar químico, hidrossolúvel, possui espectro de absorção entre 320 e 360 nanômetros, absorve todo o UVA2 e parte do UVA1. É indicado para fotos protetores que são livres de óleo, oil free. Pode-se utilizar até 10% desse produto. O próprio filtro solar hidrossolúvel, que é o ácido 2-fenil-benzimidazol 5-sulfônico, também chamado de benzofenona 4, essa benzofenona oxibenzona é benzofenona 4, 3,4, né, ou 3, e trietanolamina. Então, é uma composição química aí bem mais pesada. Desculpa. Ele é um filtro solar UVA-UVB, indicado para produtos fotoprotetores, óleo free e em gel, até FPS 30. Agora, se vocês querem uma coisa complicada de manipular, seriam os filtros solares em gel. Para você fazer a dissolução e incorporar aquilo no gel, é muito complicado, tá? Mas sai, tem como fazer, mas é chatinho de fazer o filtro solar em gel. Os fotoprotetores, então, podem ser sintéticos, derivados do PABA, do ácido paramino benzoico e das benzofenonas. Podem ser naturais, derivados de óleos vegetais, extrato-glicólicos ou fluidos. A gente vê que as plantas ficam expostas quase que o dia todo no sol, né? E elas precisam do sol para sobreviver, fazer fotossíntese. Para as plantas ficarem expostas ao sol, elas possuem aí filtros solares naturais. Então, com o tempo e com pesquisa, conseguiu-se extrair filtros solares naturais das plantas para serem utilizados no corpo humano também. Tá? E os mistos, que são combinações desses sintéticos ou naturais, que aumentam aí a proteção, que pode absorver ou refletir a radiação ultravioleta. Então nós temos fotoproteção contra o UVB, são os antranilatos, os benzimidazóleos, o benzimidene canforado, cinamatos e ésteres do ácido p-amino benzoico, ou PABA. Contra o UVA, nós temos a benzofenona e os derivados do dibenzoilmetano, como a avobenzona. Tá? E filtros minerais ou bloqueadores, nós temos o dióxido de titânio e o dióxido de zinco, que são aí os mais utilizados.
Bom, dentre os produtos solares, nós temos também os óleos protetores solares e os bronzeadores. O óleo ele tem a vantagem de resistir ao banho e ao suor, então ele fica grudado ali no corpo por mais tempo pela oleosidade. O óleo protetor ele é até mais difícil de sair, você precisa ali de tomar um banho com bastante sabão e tensoativo para retirar isso da pele. Mas tem o inconveniente de ser bastante viscoso e podem ser solucionados com a adição de algum tipo de solvente ali para melhorar a oleosidade. Temos também os leites e cremes protetores solares e bronzeadores, tem um aspecto mais agradável, uma melhor consistência e maior facilidade de aplicação. Temos os cremes óleo-água, que tem uma quantidade maior de água. Então, quando vocês virem emulsão óleo-água ou água-óleo, a segunda fase, né? Então a gente tem duas fases, fase oleosa e fase aquosa. A segunda fase que tiver escrita é a fase que tem mais quantidade. Então, em cremes óleo água, a maior quantidade de fase é a água. Eles têm uma menor fixação e são removidos facilmente. Já os cremes água-óleo, a quantidade de óleo maior, aderem e protegem por mais tempo, mesmo quando sujeitos aí ao banho de mar. Temos as loções e os géis, que permitem espalhamento mais fácil, podem ser utilizados em peles já sensibilizadas pelo sol, contém substâncias viscosas como mucilagens, glicerol, M, sorbitol, propileno glicol e outros. Temos também aerossóis e formadores de espuma, que são aqueles filtros solares que podem ser aplicados por spray, né? E a vaporização ela vai produzir uma película uniforme mais fina. Não traz muita vantagem sobre os óleos, né, em cremes ou loções habituais. No caso da espuma, não tem nenhuma vantagem aparente, só marketing. Tá? E o marketing, né, cria esses produtos novos aí que tem a mesma utilidade dos outros, você paga mais caro para ter um produto que faz espuminha ou que faz vapor em cima da pele, mas na verdade o jeito e a maneira de usar é praticamente igual ao dos outros. Não facilita em muita coisa. Bom, temos também os bronzeadores sem sol, né? A gente está vendo aqui a mulher torrando aqui no sol. Esses bronzeadores sem sol tem um produto chamado de hidroxiacetona. Você aplica ele na pele, em solução hidroalcoólica. Ele vai originar coloração, que se desenvolve num período de 2 a 6 horas e permanece de 4 a 6 dias sem apresentar toxicidade. Então, a dihidroxiacetona ela vai estimular ali a melanina a produzir coloração, vai tipo que dar uma cutucada na melanina e você não precisa se expor ao sol para utilizar esses bronzeadores sem sol que tem essa dihidroxiacetona, né? Então faz aqueles bronzeamentos sem precisar ir à luz solar, que ela vai só estimular a produção de melanina. No caso de queimaduras, produtos utilizados podem ser a calamina, cânfora, mentol, azulene e aloe vera, que diminui essa sensação de pele queimada. Para o rosto, chá de camomila em compressas, dependendo do caso, indica-se o uso de corticoides para diminuir aí o processo inflamatório, né, dependendo do processo inflamatório da pessoa. Não remover a pele que acabou de descascar e proteger mais ela do sol, porque o dano causado pode ser ainda maior que o normal, porque você, quando tem a queimadura e a descamação, você está tirando partes de proteção da pele. E usar filtro solar de alta proteção. Para reações fototóxicas, são reações cutâneas semelhantes à queimadura solar por exposição ao sol, a causa uso interno ou externo de substâncias fotossensibilizantes, como tetraciclina, anti-inflamatórios não esteroidais, amiodarona, ciprofloxacina, ácido nalidíxico, nifedipina, fenotiazidas, tiazidas e substâncias botânicas como a erva de São João, óleo de bergamota, o limão e outras. Podem causar reação fototóxica. Então, se o seu paciente está utilizando algum desses medicamentos ou algum tipo desses produtos, se ele se expõe ao sol, pode causar reação fototóxica. Na nossa próxima parte da aula agora, vou mostrar para vocês o que são essas reações, tá? E como pode ser evitadas, tá?
Em poucas horas ocorre uma dermatite aguda com rubor da pele, edema e formação de vesículas. Com relação ao envelhecimento, né, todos nós vamos envelhecer e é um processo que deve ser feito sem traumas, com os devidos cuidados. Um número maior de pessoas consegue chegar aos 80 e 90 anos de idade pela evolução da nossa medicina e principalmente pela evolução dos medicamentos. Só que a sociedade valoriza o novo, o jovem e o que ela considera belo, né? Então, a gente tem que tomar aí cuidados psicológicos com relação ao envelhecimento, principalmente. Pessoas sofrem com decorrência ao envelhecimento e vão chegar para você na farmácia pessoas querendo a fórmula milagrosa anti-envelhecimento. Tá? A primeira delas é o filtro solar. Né? Não tem como a gente correr do filtro solar porque ele protege a pele contra o envelhecimento precoce. Né? Então a gente precisa aí, utilizar o filtro solar. Depois, numa próxima aula, a gente fala sobre os anti-idade. A gente tem o envelhecimento intrínseco e extrínseco. O extrínseco é aquele fotoenvelhecimento que pode ser detectado facilmente na pele. Ocorre na epiderme, manchas e atrofiamento. A camada córnea fica mais grossa ou mais espessa. E as palmas das mãos ficam grossas, a pele da nuca fica modificada, que é chamada de cutis romboidal. Na derme ocorre elastose com massas amorfas de fibras nos órgãos. Nos órgãos anexos ocorre alteração das paredes dos vasos e o número de células de Langerhans e linfócitos T na pele ficam reduzidas. Né? Então a sensibilidade e a parte do sistema imune da pele ele fica bastante comprometida com o fotoenvelhecimento extrínseco. Ele é causado então pela radiação ultravioleta e associação com produtos químicos, o tabagismo, o calor, ocorre ressecamento e teleangiectasias, que nós vimos no começo da aula que são os famosos vazios capilares, rugas profundas e os tumores relativos à pele, características muito diferentes do envelhecimento comum que é próprio da idade. Bronzeamento, então, significa, em última instância, grave lesão celular, atingindo aí material genético. Né? O bronzeamento, por mais que muitos achem que o bronzeamento é sinônimo de saúde, né? Você se expor ao sol, sim, é sinônimo de saúde, mas se expor ao sol por tempos muito prolongados, né, para estéticas, pode provocar aí um envelhecimento extrínseco. A pessoa pode ficar mais velha mais rápido. Envelhecimento intrínseco começa depois dos 40 anos, os hormônios passam a ter uma importância maior. Na primeira avaliação, precisa-se escolher o melhor protetor solar para cada tipo de pele e o uso de substâncias clareadoras, que a gente vai falar daqui a pouquinho, substâncias que renovem a epiderme e substâncias que estimulem a derme a produzir colágeno. Esse envelhecimento natural ele não se evita, começa por volta dos 18 anos, aumenta depois dos 30, 35 anos. Algumas alterações vão ocorrer na epiderme, a pele vai ficar mais fina, pode ocorrer atrofia e proliferação de células anormais, e a pele apresenta características diferentes em áreas expostas e não expostas. O sol, então, é um fator de degradação da pele. Na derme ocorre flacidez, redução das atividades dos fibroblastos, né? Então essa parte do rosto principalmente sofre muito, né? Que é a região aqui abaixo do maxilar, porque ela geralmente, quando jovem, o seu rosto tem um formato de triângulo, ela desce formando um rosto mais quadrado. Então a gente tem essa perda da sustentação da pele com os anos. Falo isso porque eu já estou com quase 40, né? Então a pele, o rosto da gente muda muito. A gente olha nas fotos e fala assim, nossa, 10 anos atrás eu era assim, agora eu estou assado, literalmente assado. Então ocorre a redução da vascularização e das terminações nervosas. Ocorre também a diminuição dos órgãos anexos. A pele ela tem seus anexos ali e glândulas sudoríparas e sebáceas diminuem e a pele fica mais seca. Vamos entender um pouquinho sobre melanina, só para a gente continuar aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no meu nariz. 5 minutinhos eu volto. 5 não, 2 minutinhos eu volto aqui para a gente continuar sobre melanina. Enquanto isso, vocês vão lendo esse texto aqui.
tá? Jazinho eu volto para explicar. Um minutinho só para eu dar uma limpada nessa renite aqui. Oi, voltei. Acho que até melhora a voz aqui, porque a gente tá com esse tipo de renite e até a voz fica um pouco mais difícil de trabalhar. Tem alguma obra aqui do lado. Bom, a gente falou muito sobre a questão da pele, né? Essa questão de escurecer a pele, de como que a gente pode proteger. E a gente tem alguns produtos também que são clareadores de pele. Então, quando a pele já está escura, a gente consegue clarear ela um pouquinho mais. Tá? Mas para isso a gente tem que entender como que funciona o processo de escurecimento, o que é a melanina. Então, a melanina ela tem uma reação bioquímica, né, que envolve a melanina, que vai fazer a melanina. Então, ela envolve um aminoácido chamado tirosina e a enzima tirosinase. Tá? Ponto interessante da tirosinase: quando a pessoa nasce com deficiência nessa enzima, na fabricação de tirosinase, tá? Então ela tem aí albinismo, né? Porque ela não consegue transformar aí a tirosina em melanina. E outros problemas sérios aí além da pigmentação da pele, a pessoa tem sérios problemas com relação aos aminoácidos da tirosina, né? Que ela não consegue metabolizar a tirosina. E isso pode ficar tóxico no corpo.
Então, a reação de melanogênese, que ocorre aí dentro dos melanossomas, que por sua vez são formados no interior dos melanócitos a partir do complexo de Golgi, né? Então, a gente tem a reação, que se chama melanogênese, formação de melanina, e ocorre dentro desses melanossomas no interior dos melanócitos. Nas desordens pigmentares cutâneas, na qual se observa uma maior formação de melanina, há um aumento desordenado desse pigmento na epiderme, derme e ambos, ou ainda uma característica clínica indeterminada. Que os tipos de hipermelanoses, nós temos as sardas, tá? São manchas pequenas, usualmente com diâmetro inferior a 0,5%, de cor castanha, que aparecem aí a partir dos 3 anos de idade em áreas de peles mais expostas ao sol. Ocorre em pessoas de olhos e cabelos e peles mais claras, né? Nas sardas o número de melanócitos ativos não aumenta, aumenta os melanossomas e a produção de melanina aumenta nas sardas. A gente tem aqui uma foto de uma pessoa com sardas. Outro tipo de hipermelanose é o cloasma ou melasma, manchas castanhas claras ou escuras de limites imprecisos que ocorrem na face, mais raramente no colo e nos braços, aparecem apenas em áreas expostas ao sol. Apresentam características simétricas, sendo mais comum na região centrofacial, envolvendo a região malar, fronte, lábios superiores e queixo. O cloasma ou melasma é como se fosse essa borboleta que nós temos na pele, né? Parece uma borboleta onde tem essas manchas mais fortes e abaixo do nariz aí também pode aparecer essas manchas. Esse cloasma ele não é uma desordem de caráter hereditário e pode ser exacerbado com a exposição ao sol, na gravidez, né? Então na gravidez pode aparecer esse tipo de mancha, algumas drogas antiepiléticas e contraceptivos orais. Embora o estrógeno sozinho não é considerado agente causador, mas pode ser, quando associado ao progestrógeno, a causa desse tipo de mancha. Pele com melasma pode apresentar aumento da expressão de receptores para estrógenos e isso as torna mais sensíveis a essas classes de hormônio, que por isso que o cloasma ou melasma aparece mais em mulheres, né? Geralmente a pessoa começa a utilizar o contraceptivo oral, né, o anticoncepcional, e começa a aparecer essas manchas e aí tem que usar outra medicação, né, ou outro produto para diminuir a mancha causada pelo anticoncepcional. É o que acontece aí com as mulheres. Bom, nesse tipo de hiperpigmentação, os melanócitos presentes na região do melasma, eles vão ter uma atividade metabólica aumentada. Então essas células ativas podem também estar em quantidade elevada em relação à pele normal, além de se apresentarem com mais prolongamentos e com maior abundância de melanossomas. Os melanócitos, eles são como ramificações que espalham a melanina pela pele. Então, ela pode estar aumentada no cloasma. Hiperpigmentação pós-inflamatória, pessoas geralmente de pele escura, né, depois de um restabelecimento de uma inflamação como a acne, dermatite contato, a dermatite atópica ou outros traumas, e isso pode persistir por meses. A causa desse tipo de pigmentação são as citocinas liberadas no processo inflamatório que estimulam a melanogênese. Então, qualquer agressão sofrida pela pele, a pele devolve na forma de melanina e fica escura aquele local por bastante tempo. Então, se a pessoa tem uma acne, ela fica ali enfiando o dedo, apertando, né? Você está provocando ali a formação de citocinas e um processo inflamatório. E isso pode gerar uma coloração escura que demora bastante a sair. Né? Que a gente tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória, essas manchinhas são manchas de melanina. Então elas ficam ali na pele por muito tempo e demora a voltar à coloração normal depois dessa hiperpigmentação pós-inflamatória. Hiperpigmentação por reações fototóxicas e fitofotodermatite. Tá? Então, essa hiperpigmentação causada pelo contato de substâncias fotossensibilizantes e, subsequentemente, exposição ao sol. É mais conhecida por aquela tomar o suco de limão e sair no sol e ter aquela reação de ficar escura a pele. No início, o local fica apenas vermelho. Na sequência, evolui para uma resposta inflamatória que pode resultar em reação bolhosa,
na área exposta ao sol. Depois, nesse local, vai ocorrer uma hiperqueratose, uma hiperplasia melanocitótica, causando hiperpigmentação. Forma primeiro uma bolha, depois essa bolha fura, né, ela estoura, e essa parte onde ocorreu a hiperpigmentação vai ter um acréscimo de queratina e vai ficar grosso e escuro pelo aumento de melanina também. Ele pode ser induzido, essa hiperpigmentação, pelo uso de medicamentos sistêmicos ou tópicos associados ao sol, ou algumas plantas e alimentos em conjunto com o sol, que é a fitofotodermatite. A gente tem aqui, ó, suco de limão na pele mais sol pode ocasionar isso daqui. Essas bolhas, depois com o tempo elas vão ficando desse jeito, né? Causando aí essas queratoses, a pele fica áspera e ocorre também a formação aí dessas manchas por bastante tempo de melanina. Os lentigos, né, manchas pequenas com 1 ou mais milímetros de diâmetro, de coloração castanha escura a negra, encontradas em áreas expostas ao sol, conhecidas também como manchas senis, resultado de acúmulo de danos causados por raios solares ao longo da vida. Aparecem normalmente depois dos 50 anos de idade, e no lentigo a hiperpigmentação basal é mais intensa do que no melasma, do mesmo modo o número de melanócitos ativos também. A gente tem aqui uma fotinha com os lentigos, né, que são essas manchinhas senis, também muito difíceis de serem retiradas, né, e acabam, né, a pessoa tem que acabar se acostumando com os lentigos. Aqui alguns cuidados cosméticos a serem passados para o paciente quando ele fizer tratamentos de clareamento, né? Melhora dessa hiperpigmentação depende do tipo e intensidade, bem como da causa. Muitas vezes, quando submetido à intervenção médica com o uso de ativos farmacêuticos que não são permitidos em formulações cosméticas, né? Então o médico ele tem a capacidade de prescrever algumas medicações que o farmacêutico não pode indicar. Quanto mais superficiais forem as manchas, melhores os resultados obtidos com o uso de cosméticos. Quando possível, cuidados cosméticos, usar o protetor solar, clareador e, acima de tudo, ter paciência e persistência. O tratamento não pode ser interrompido e as recidivas são comuns, ou seja, a pessoa acha que a pele está clareada já, que já está tudo bem, e para de utilizar o clareador e o filtro solar, a mancha volta. Tá? Então, usar protetor solar durante e após o tratamento. Na maioria dos produtos clareadores, utilizar o produto à noite e retirar pela manhã. Em caso de irritação, procurar o prescritor e usar adornos, como chapéu, roupas de manga comprida, se as manchas forem nos braços. Quais são, então, esses ativos despigmentantes que vão clarear a pele? Então, além de usar esses fotoprotetores, faz necessário o uso de formulações com ativos com propriedades clareadoras da pele que exercem função por inibição da tirosinase, que é a enzima que tem aí chave na síntese de melanina, então você inibe essa enzima. Diminuição dos melanócitos funcionais, você pode destruir melanócitos. Supressão de reações inflamatórias, como o eritema, que ocorre após a exposição do ultravioleta, então você pode utilizar anti-inflamatórios. Antioxidantes de precursores da melanina na reação de melanogênese e esfoliação dos queratinócitos carregados em melanina. Então você tem esses tipos de tratamentos que podem ser realizados com ativos despigmentantes. O primeiro deles, e o mais utilizado, é a hidroquinona. É um dos ativos mais conhecidos, usados como despigmentante desde 1961 na área farmacêutica. Hidroquinona, um difenol 1,4-dihidroxibenzeno. Então a gente tem aqui, quem lembra da química aí, né? A gente tem um anel benzênico, na posição 1 e na posição 4 nós temos duas hidroxilas, então fica 1,4-dihidroxibenzeno. No Brasil, esse ativo é comumente usado em produtos dermatológicos numa concentração de 2 a 4%. Nas farmácias de manipulação, esse percentual pode chegar até 10% facilmente. Tá? A gente utiliza muito na manipulação hidroquinona.
Bom, ela ocorre uma despigmentação de ação imediata. É usada topicamente e pode ser associada a protetor solar. Além de boa penetração na pele, é indicado no tratamento de melasma, sardas, lentigo senil e de hiperpigmentação. A hidroquinona é bem prescrita. Os mecanismos pelos quais esse ativo clareia a pele pode ser explicado pela inibição competitiva da atividade da tirosinase, impedindo a transformação de tirosina em dopa. Então aqui a gente tem um mecanismo da ação da hidroquinona, né, que é a inibição da síntese de DNA e RNA pelo melanócito, decompõe parte da melanina formada, de forma mais lenta pode degradar os melanossomas e destruir os melanócitos. Daí o efeito dela citotóxico, ou seja, ela pode ter toxicidade à célula, ela destrói esses melanócitos. Como principais efeitos adversos, a hidroquinona provoca irritação da pele, ocasionalmente ela provoca eritema, erupção, hipopigmentação e despigmentação reversível restrita ao local da aplicação. Na área farmacêutica é comum associar a hidroquinona, né, aos alfa-hidroxiácidos, né, como o ácido retinóico, o ácido salicílico, corticoides e alfa-hidroxiácidos para aumentar a eficácia despigmentante. Devido à rápida oxidação do ativo, faz necessária a adição de antioxidantes como bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio ou ácido ascórbico. Né? Então, na manipulação, antes de preparar alguma preparação com hidroquinona, como ela é altamente reativa, você coloca um pouco de metabisulfito de sódio para evitar que essa molécula se oxide com o ar ali. E quando ocorre essa oxidação, você está fazendo ali o creme com hidroquinona, o creme ele fica marrom na hora. Né? Então é um processo muito rápido a oxidação da hidroquinona. Monometil éter de hidroquinona ou mequinol, tá? Que é um análogo químico da hidroquinona, tem uma ótima potência despigmentante, também com resposta imediata, no entanto, tem uma menor incidência de efeitos indesejáveis e menor risco de oncronose exógena. É capaz de destruir os melanócitos, causando despigmentação permanente localizada em regiões distantes da aplicação do produto. Tá? Então, por essa razão, esse despigmentante é utilizado no caso de vitiligo para despigmentar totalmente a pele. O caso mais conhecido de uso do mequinol, né, a gente tem aí deixa eu falar aqui, Michael Jackson, né, preto ficou totalmente branco, alegando vitiligo, né, ou seja, a vitiligo ela é uma doença autoimune onde o corpo da pessoa se volta contra os seus melanócitos e destrói esses melanócitos. Então, a solução mais comum para o tratamento da vitiligo seria a despigmentação total da pele. Né? Hoje em dia, dermatologistas fazem esse tratamento com muito mais facilidade. Nos anos 80 que ocorreu isso com Michael Jackson, todo mundo ficou abismado de uma pessoa poder mudar a coloração da pele, mas nada mais é do que destruir os melanócitos com mequinol. E essa despigmentação é permanente. A gente vê que a molécula dele se parece muito com a molécula de hidroquinona, só que ela tem umas outras formações. Né? Então a gente tem o monometil e o monobenzil éter de hidroquinona, ou também chamado de mequinol, que faz essa despigmentação permanente da pele. A hidroquinona de glucopiranoside ou arbutin. Esse arbutin ele produz hidroquinona localmente, depois da permeação cutânea ou hidrólise por bactérias da microflora cutânea. Então ele atua como um mecanismo de ação similar ao da hidroquinona, sem os efeitos indesejáveis dela. O alfa-arbutin, então, parece ter uma ação mais eficaz e rápida comparado com a forma beta-arbutin. E o seu uso combinado a outras terapias despigmentantes não cosméticas, como laser, reduz a hiperpigmentação dermal e epidermal e prolonga o tempo de recorrência aí das manchas. Que a gente tem a hidroquinona de glucopiranoside ou arbutin, a gente pode ver que a molécula também bem parecida com a hidroquinona, né? Aqui, né?
Só que na outra ponta a gente tem um D-glucopiranosídeo grudado nesse anel benzênico. O ácido elárgico. Esse ácido elárgico é um polifenol com atividade antioxidante e anti-inflamatória, muito encontrado no fruto da romã. Então, quando a mãe fala que romã causa nódea, que mancha a pele, mancha a roupa, seria por conta do ácido elárgico que ela tem. Quando ingerido, ele reduz a pigmentação induzida pela radiação ultravioleta, então ele é um fotoprotetor natural que você pode se alimentar dele. Em aplicações tópicas também apresenta efeito como despigmentante, porque é capaz de quebrar o cobre do sítio ativo da tirosinase, inibindo a atividade da enzima tirosinase. Ácido cógico, desculpem. E a associação do ácido cógico com o glicólico pode intensificar o efeito despigmentante, torna o produto final mais eficaz quando comparado à aplicação de monoterapia com hidroquinona, ou tão eficaz quanto o uso de hidroquinona e ácido glicólico associados. O mecanismo de ação desse despigmentante se dá por inibição não competitiva da tirosinase através da quelação de íons cobre no sítio ativo da tirosinase que inibe sua ação. Também pode atuar como redutor nos intermediários da reação de melanogênese, bloqueando processos oxidativos importantes para a formação de melanina. A gente tem o ácido cógico de palmitato, um agente despigmentante, né? A gente tem aí propagandas desse despigmentante. A vitamina C também é um ativo despigmentante. Tá? Ácido ascórbico, seus derivados atuam como despigmentantes para um mecanismo redutor que reverte as reações de oxidação que ocorrem, que convertem a DOPA em melanina, principalmente a conversão de DOPA em dopaquinona. Portanto, a melanina não pode ser formada por ação da tirosinase até todo o ácido ascórbico ser oxidado. Os derivados do ácido ascórbico são os fosfatos de ascorbil, magnésio, ou VCPMG, ou de sódio, VCPNA. Na manipulação a gente utilizava muito o VCPMG, porque esses derivados são mais solúveis, né, nos cremes, né, na parte oleosa do creme. O ácido ascórbico 2-glucosado também, AA2G, e o palmitato de ascorbila são mais estáveis em formulações cosméticas. A associação desse ácido ascórbico a esfoliantes químicos pode intensificar a eficácia despigmentante. Ácido fítico, presente em cereais integrais, grãos de oleaginosos, é um quelante com alta capacidade de quelar cátions polivalentes, dentre eles o cobre e o ferro. A atuação como quelante se dá numa ampla faixa de pH, todavia os efeitos pronunciados em pH levemente ácidos alcalinos também podem ser melhorados. Quanto mais ácido, mais fácil despigmentar a pele. Como é um quelante do cobre, o ácido fítico inibe ali a tirosinase também, com um mecanismo semelhante ao do ácido cógico. Exibe menor efeito despigmentante do que a hidroquinona, porém tem mais segurança. Os alfa-hidroxiácidos. A gente tem aí os chamados alfa-hidroxiácidos, que são os ácidos glicólico, lático, málico e mandélico. Também fazem parte de formulações despigmentantes. Eles vão atuar como um esfoliante, então eles vão tirar aquela primeira camada da pele por processo químico, aumentam a renovação da epiderme e vão deixar a cor da pele mais uniforme da pigmentação. Deve-se tomar cuidado com a exposição à radiação ultravioleta ao usar esses tipos de ácido, uma vez que pode haver aumento da sensibilização e pigmentação cutânea. Então, os alfa-hidroxiácidos, eles retiram aquela primeira camada da pele, né, queima um pouquinho ali a pele e retira ali a melanina que está na superfície da pele. Bom, alguns cuidados ao formular, né? Na hora de formular um produto despigmentante, o profissional deve estar atento às características desejadas do produto final, bem como a necessidade de melhorar a eficácia do produto. Para isso, a gente lança mão de associações de ativos com eficácia clínica comprovada. Na associação, a gente tem que tomar cuidado de não utilizar ativos incompatíveis. A gente viu que para formular despigmentante, a gente utiliza muito ácido, e para formular
produtos de fotoproteção, a gente utiliza produtos com cadeias duplas muito longas, então são produtos muito reativos. Tá? Então, se você mistura ácidos despigmentantes com fotoprotetores na mesma formulação, você pode ter problemas com essas associações. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses ativos incompatíveis entre si, ao mesmo tempo compatíveis com a formulação escolhida. É bem mais interessante você formular em separado o despigmentante do filtro solar, porque você não vai ter aí problemas com essas compatibilidades e pedir para a pessoa utilizar separadamente. Geralmente você usa o despigmentante à noite, antes de dormir, passa o ácido despigmentante na pele, pela manhã lava o rosto, retira todo o despigmentante e utiliza o filtro solar durante o dia. O custo é um fator que deve ser avaliado também, bem como a concentração mínima do ativo para obter o efeito despigmentante, a necessidade dos adjuvantes, né, dos conservantes como antioxidantes, corretor de pH e quelantes, entre outros, para melhorar ali a estabilidade e a eficácia da formulação. Né? Então, tudo isso, por exemplo, quanto maior o efeito despigmentante, maior é o custo da formulação, pode ser que seu cliente não consiga arcar com essas fórmulas. A eficácia rápida de um cosmético clareador é desejada pelos consumidores. Geralmente a pessoa que está com a mancha, principalmente no rosto, ela quer que aquela mancha desapareça o mais rápido possível e eles não têm muita paciência para esperar o resultado esperado. Né? Então eles querem que a mancha suma e que, né, milagrosamente suma essa mancha do rosto e que não volte mais. Portanto, deve ter cuidado com produtos que usam apenas o apelo de marketing sem promover melhora na mancha. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Ter esses cuidados com o consumidor também, tanto na farmácia de manipulação, quanto nas drogarias, né? Na hora de vender esses produtos. É muito importante ter esses cuidados aí na hora de indicar esses produtos. Pois bem, Mariana, Jaqueline, o Alex e Felipe. Né? Você já viu esse aqui? Que... Ele tem sérum, antioxidante e funcionante. Bom. Finalizamos aqui nossa apresentação de hoje. Né? Alguma dúvida com relação a filtro solar ou despigmentante, ou alguma curiosidade que vocês querem saber? Perguntas? Talvez eu tenha respostas, talvez não. Foi tranquilo, professor. Com relação às atividades, né, eu vou passar para vocês. Foi tranquilo, professor. Foi tranquilo, Jaqueline? Então tá bom. Se foi tranquilo, melhor. Vou passar para vocês a atividade lá no Ava para vocês responderem, né? Hoje ainda eu vou postar essas atividades. Eu estou devendo atividade para o pessoal de Tecnologia 2 e para o pessoal de Análise Físico-Química de Alimentos. Então hoje ainda eu vou postar para vocês lá na unidade 2, seção 3. Tá? Eu vou postar lá um formulário do Google com algumas perguntas para vocês me responderem. Então a gente faz o formulário, tá? Lá na unidade 2, seção 3, vai estar lá o questionário, vai estar escrito assim, atividade de primeira VA, valendo 1000 pontos, que são esses 1000 pontos que vai valer para a aula do professor, né? Esses pontos que eu posso distribuir para vocês, que eu fiquei até agora sem saber se ia ter aula prática, se não ia ter. Até o momento a gente não conseguiu ter aula prática, então eu não vou esperar a gente ter aula prática para fazer esses pontos em relatório. A gente vai fazer uma atividade simples, né? Eu vou colocar lá para vocês 8 perguntas, vocês me dão 8 respostas, cada uma valendo 125 pontos, somando aí os 1000 pontos de sala de aula que vocês precisam ter nessa primeira VA. Ok? Certo, professor. Certo? Show de bola, professor. Então tá. Show de bola, professor. Então, até mais. Fiquem bem, se cuidem. E até semana que vem. Tchau, professor. Logo mais também vou postar os slides lá para vocês, tá?
Tá aí os slides das sessões, eu vou postar para todo mundo aí. Bom dia, professor. Obrigada. Até semana que vem.